Gente, boa tarde, bem-vindos para mais uma aula de matemática. É a nossa penúltima aula de matemática desse semestre. É uma aula de suporte, né? Então, suporte para a solução da avaliação de aprendizagem processual do segundo bimestre. Hoje, estamos vendo as questões 7 e 8, de forma vertical. Eu continuo insistindo na forma vertical, porque o nível de dificuldade dessas questões, elas estão muito assemelhadas. E para qualquer aluno de sexto, sétimo, oitavo e nono ano, ter um caderno de registro das APs, isso vai ajudar muito aí o que? O ingresso de vocês numa nova fase no futuro. Então, ter um caderno dedicado para as APs é uma dica que eu dou para vocês, ok? Virando a página, gente, ó. Então, para todas as questões, a gente troca figurinhas aí para saber como é que a pessoa fez. E a gente publica essas respostas e essa forma de pensar, um vai ajudando o outro aí nas questões. Basicamente é como pensou. Vamos lá. Gente, ó, para fazermos as questões 7 e 8, vocês observem essas figuras. 1, 2, 3, 4 e 5 em algarismos romanos. Aí, na questão 7, adiantando para vocês, eles vão perguntar para vocês o quê? Qual dessas figuras são paralelogramos? E para recordar para vocês, quais dessas figuras elas têm dois pares de lados paralelos, duas retas que não se cruzam nem no infinito. E na questão 8, vai perguntar qual dessas 5 figuras aí tem um formato de um losango. Então vamos dar um tempinho aí para as respostas. Ok, descarta a primeira. Legal, é isso mesmo. A primeira figura não tem dois pares de lados paralelos. A gente tem a parte de cima paralela à parte de baixo, na figura 1. Mas o lado esquerdo não é paralelo ao lado direito. Legal, é isso mesmo, gente. Ó. Questão 2, 3, ou itens, né? Figuras 2, 3, 4 e 5, tem dois pares de lados paralelos. Perfeito. Então, a alternativa na questão 7, que vai falar 2, 3, 4 e 5, é a alternativa correta. E na questão 8, que pergunta do losango? D, legal, D, legal, D, D. Muito bem, gente, ó. É isso mesmo. A única figura que é um losango é essa. Tá aí. Vamos lá. Ó, na questão 7, onde aparece 2, 3, 4 e 5, alternativa C. Vocês acertaram. Depois, na questão 8, vocês já sabiam lá da alternativa, né? Que era D. Então, figura 5 na alternativa D. Muito bem aí, legal. Muito bem, legal. Virando a página. Questão 7. Marisa desenhou um plano cartesiano com alguns pontos e colocou as coordenadas apenas do ponto A. As coordenadas do ponto B, C e D que faltam são, né? Quais as alternativas? Gente, ó, plano cartesiano. O pai do plano cartesiano é René Descartes. Ele escreveu um livro no século XVIII, em latim, que era a linguagem da época, e esse livro tinha o nome dele em latim, Renatus Cartesius. E por causa do nome latino dele, esse plano recebeu o nome dele. Foi batizado como plano cartesiano, em homenagem ao Renato
René Descartes. Em francês, René Descartes. Em latim, Renatus Cartesius. Gente, ó, o que acontece? Ele começa a dar método para localização de pontos no plano, no espaço. As letrinhas X, Y e Z, ele pensou até no eixo Z, lá no século XVIII, não é? 1700 e pouco, ele já pensou num plano, como a gente vê aqui, ou no espaço. Um ponto no espaço, ele precisa de uma referência Z. Aí a gente localiza esse plano no espaço. Gente, ó, o ponto A, ele está publicado. Agora, o ponto B, vamos analisar. Se a linha pontilhada que passa por B e toca o eixo de X, toca no número 3, então a coordenada ela tem que ter um 3 de X no ponto B. E essa linha horizontal que toca o eixo de Y, essa linha imaginária, essa linha pontilhada, ela toca o 2. Pela metodologia, pelo método cartesiano, a gente sempre fala o valor de X primeiro e depois o valor de Y. Ele usou lá a ordem alfabética. Primeiro o X, depois o Y, depois o Z. X, Y, Z. Então, na ordem, primeiro X, depois o Y. Se fosse 3 dimensões, Z. Então, as coordenadas do ponto B é 3 e 2. Se a gente olhar nas alternativas, A, B, C e D, o que acontece? Ponto B com 3 e 2, só alternativa C e D. A gente elimina A e B. Nas alternativas C e D, o ponto C, ele é o mesmo nas duas alternativas. Então, a gente não precisa pensar nele. Agora, vamos pensar no ponto D de dado. No ponto D de dado, a gente está vendo o quê? Né? Que o ponto D, lá no plano cartesiano, existe uma linha imaginária que passa em cima do eixo de Y, uma linha pontilhada que passa em cima do eixo de Y, que toca o eixo de X no 0. Se a gente tem que pensar no X primeiro, então as coordenadas do ponto D começam com 0. Se a gente pensar nesse ponto, ó, a alternativa D de dado cai fora, porque o X lá está como menos 2. E a alternativa C tem o X como 0. E o Y como menos 2. Vamos conferir ali? Não é ponto D. A linha imaginária vertical que passa pelo errado, horizontal, que passa pelo ponto D, passa no menos 2 do eixo de Y. Então está correto. As coordenadas do ponto D é 0 e menos 2. Gente, alternativa C de novo. Eu vou adiantar aqui que hoje é uma aula com questões verticais, de várias séries. E hoje, pela primeira vez, acho que já são aí mais de 10 semanas, que a gente tem alternativas 7 e 8, quase todas elas como C, tá? Vou adiantar aqui, mas para todas elas vamos tentar refletir por que é essa resposta. Virando a página, gente. Aqui, é a mesma habilidade que está sendo cobrada de vocês. Questão 8. O gráfico que possui as coordenadas do ponto A, 2, 1, do ponto B, 3, 0, do ponto C, menos 3, 2, do ponto E, menos 1 e menos 2, é qual das alternativas? A, B, C e D. Aí eu já cantei essa bola, né? Falei para vocês que quase todas as alternativas são C. E conferindo, essa questão daqui, ela é muito fácil, porque quando a gente olha lá as coordenadas do ponto A e observa a alternativa A, B, C e D, a única alternativa, né, que tem o X valendo 2 e o Y valendo 1 é a alternativa C de casa. No caso do A, da alternativa A, X vale 1, Y vale 2. Então, não é o que está lá no enunciado. Na B de bola, X vale 2 e Y vale 0. Então, não é a coordenada que está no enunciado.
E na D de dado, x vale 1. Ó, o ponto A, ele está em cima do 1. E y, ele vale 0. A imagem dele no eixo de y é 0. Então, alternativa C de casa. Virando a página. Questão 7. Uma árvore de 2,5 metros de altura em uma certa hora do dia faz uma sombra de 3 metros. Sabendo-se que a sombra da árvore é proporcional ao seu tamanho, então uma outra árvore de 7 metros, próxima da primeira, nesse mesmo instante, terá uma sombra de alternativas A, B, C e D. Ficou claro para vocês? 2,5, sombra de 3 metros. 7 metros tem sombra de qual tamanho? Legal. Vamos lá. Respondam aí no chat para mim. Já estão falando aqui que a alternativa A não pode ser, porque a sombra diminuiu. E lá no enunciado, a sombra aumenta de tamanho. Então, a sombra de uma árvore de 7 metros não pode ser menor, ela tem que ser maior, na mesma proporção. Opa, alternativa D também cai fora. É isso mesmo. Por quê? Porque essa sombra de 21 metros é muito maior. Né? É 3 vezes maior que o tamanho da árvore. E a gente não tem, de 2,5 para 3, um aumento de 3 metros. De 3 vezes, desculpe. Não tem um aumento de 3 vezes. Então, a alternativa D também cai fora. A gente vai escolher entre a B e a C. Na lógica que vocês colocaram aí, de 7 para 8 aumentou. 7 para 8,4 também aumentou. Então, qual que é a correta? Olha lá, uma primeira contribuição. Não é? A pessoa está falando aí que de 2,5 para 3 aumentou meio metro. Ou 1/5 de 2,5. Então, se a gente calcular 1/5 de 7 metros, dá 1,4. Aí a sombra, ela passa a ser 8,4. Alternativa C de casa, de novo. Muito bem. Olha lá, uma outra contribuição. A gente tem o quê? Pode fazer isso mesmo, uma regra de 3. Que 2,5 está para 3, assim como 7 está para x. Faz a multiplicação cruzada, isola o x, vamos ter aí 3 vezes 7, 21, 2,5 vezes x. 2,5 passa dividindo, 21 dividido por 2,5, 8,4. Muito bem, legal. Parabéns aí, gente. Próximo passo. Questão 8. Para produzir 500 metros de um cabo telefônico, 6 operários levam 12 dias de trabalho regular. A quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade de cabo com 9 operários é de alternativas A, B, C e D. Vamos lá, gente. Essa resposta não é a C. Muito bem, não é a C mesmo. Por quê? Que se a quantidade de cabos é 500 metros nas duas vezes, e na segunda vez, o que acontece? O número de operários aumenta, significa que o número de dias diminui. Isso é grandezas inversamente proporcionais. Então, só por essa lógica, o número da resposta tem que ser menor do que 12. E na alternativa C, a gente tem um número maior. E aí a gente observa isso mesmo, que 24 é maior, 36 é maior, já por simples lógica, a gente chegou na resposta. Legal. Não precisa nem fazer conta. Parabéns aí, gente. Simples assim. Só pela lógica. Então,
6 operários, aumentou para 9. Então, para fazer a mesma coisa, eles vão levar menos tempo, menos do que 12 dias. Alternativa D de dado, 8 dias. Muito bem aí, gente, virando a página. Questão 7. Olá. Celso encomendou uma mesa quadrada, mas depois de pronta, ele verificou que ela deveria ser 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme a ilustração abaixo. Supondo que a área original da mesa seja representada por x ao quadrado centímetros quadrados, a expressão que representará a área da mesa após a redução será qual? Gente, no tamanho original, cada lado valia x. E lembrando lá da geometria, para saber a área de um quadrado, é lado vezes lado. Nesse caso, a gente não sabe a medida de x, a gente tem um valor algébrico x. A medida do lado do quadrado vale x. Então, a área anterior era x vezes x ao quadrado como está o enunciado. Agora, o tamanho do lado mudou. Ele passa a ser o quê? X menos 5 de um lado e x menos 5 do outro lado. Se a gente faz o quê? A aplicação da fórmula, lado vezes lado, a gente vai ter aí x menos 5 entre parênteses vezes x menos 5 entre parênteses. Aplicando a propriedade distributiva, ou no popular, aplicando o chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5 vai dar menos 5x. Primeira chuveirada. A segunda, o menos 5 vezes x vai dar menos 5x, anotado aí. E o menos 5 vezes menos 5, sinais diferentes, sempre mais, vai dar mais 25. A grupos semelhantes, menos 5x, ele é igual a menos 5x. Agrupou isso, conserva o sinal e soma os valores. Então, menos 5x vai dar menos 10x. Então, a expressão ficou x ao quadrado menos 10x mais 25. Alternativa C. Mais uma vez aí, alternativa C de casa. Então, a expressão que vai representar a área desse novo formato é alternativa C. X ao quadrado menos 10x mais 25. Se não tiver claro, gente, é só perguntar. A gente responde aí para vocês. Isso, não tem valor, né? A gente não sabe o valor de x. Então, a gente precisa trabalhar no raciocínio algébrico, só com as letras. Amanhã ou depois, numa situação prática, numa aplicação de contexto, a gente pode ter esse valor de x. E em cima dessa expressão, a gente consegue chegar no valor da resposta. Virando a página. Última questão de hoje, gente. Uma professora pediu a seus estudantes fatorarem a expressão, né? 5xb mais b mais 5yx mais y. A fatoração correta é... Gente, lembrando que fator é cada pedacinho de uma multiplicação. Então, 3 vezes 2, 3 é um fator, 2 é outro fator. E lembrando daquela frase lá, da propriedade da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu tenho 3 como fator e 2 como fator, 3 vezes 2, 6. Invertendo 2 vezes 3, 6 também. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, além de a gente pensar na fatoração, a gente pode pensar nessa mesma regra para a soma, né? Cada pedaço de uma soma é chamado de parcela. Aqui nós temos no enunciado 4 parcelas. A primeira parcela é 5xb, a segunda é b, a terceira parcela é 5yx e a quarta parcela é y. Todos em valores algébricos. A gente não tem valores numéricos. Então, são 4 parcelas. A ordem das parcelas, ela não altera a soma. Da mesma forma que a ordem
dos fatores não altera o produto, a ordem das parcelas não altera a soma. Como a gente está pensando em fatoração, por que eu vou alterar aí a ordem das parcelas? Só para visualizar melhor o quê? O fator comum. Então, no enunciado, a gente tem B como segunda parcela. A gente vai jogar ele para posição da terceira parcela. E o que está lá na terceira parcela, a gente traz para a segunda. Então, vai ficar reescrito assim: 5xb mais 5yx mais b mais y. Quando a gente reorganizou dessa forma, a gente pode ter certeza que a alternativa D cai fora. Por quê? Quando a gente pega aqueles dois fatores ali e faz o chuveirinho, aplica a propriedade distributiva, o B não vai ficar sozinho e nem o Y vai ficar sozinho. Então, a alternativa D de dado, ela está eliminada. Então, a gente precisa escolher a alternativa certa entre as alternativas A, B e C. A gente alterou a ordem das parcelas. Agora, só para facilitar a visualização, eu vou falar para vocês, na segunda parcela, nesse novo formato, a gente vai alterar a ordem dos fatores. A gente tem 3 fatores, o 5, o y e o x. O que a gente vai fazer? Inverter o x pelo y e deixar na ordem 5xy. A ordem dos fatores não altera o produto. O que facilitou? A gente tem o quê? 5x mais b mais 5x mais y. E aí fica mais fácil, eu acho, de vocês identificarem qual é o fator comum. Quais são os fatores comuns aí, gente? Digam para mim. Isso, o 5 aparece nos dois. Então, x é um fator comum. Não, 5 é um fator comum. Muito bem. Aí, nesse novo formato, é isso mesmo. O y, ele é um fator comum. Não, errado. O x é um fator comum. Então, 5x passa a ser um fator comum. Então, 5x como fator, abre parênteses, que multiplica b mais y. Mais b mais y. Nessa nova organização, ó, a gente tem exatamente o quê? A alternativa A. 5x que multiplica b mais y, mais b mais y. Tirando a prova, distribuindo ou fazendo chuveirinho, 5x vezes b dá 5xb, igualzinho ao enunciado. Depois, dá mais uma chuveirada, 5x mais y vai dar 5xy, que é igual o quê? Essa nova organização que a gente colocou na segunda parcela. Então, distribuiu, a gente chega na expressão do enunciado. Então, nesse caso, nessa última questão de hoje, a alternativa correta é a questão 8. Muito bem aí, gente. Parabéns. Alguma coisa, alguma pergunta? Sim, a gente está gravando. Eu vou só formatar isso daqui e eu subo lá no meu canal no YouTube para vocês. Vamos ver os recados aqui para vocês. Olá. Entreguem as atividades. Então, até hoje, dia 4, vocês têm o quê? Para entregar as atividades do quarto bimestre. E na semana que vem, de 7 a 11, as atrasadas do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Não deixem de fazer essas entregas. E tem aquele recado que foi colocado no Zap Business da escola. Chegou a avaliação diagnóstica de retorno. Quando vocês fizeram as avaliações anteriores, então, logo na primeira semana do ano, vocês tinham uma avaliação diagnóstica de entrada, depois uma avaliação de processo para checar o primeiro bimestre, uma avaliação de processo para checar o segundo bimestre e uma avaliação de processo para checar o terceiro bimestre. Isso que acabou de acontecer. E o Estado acabou de inventar essa nova prova, avaliação diagnóstica de retorno. É como se fosse uma avaliação do ano inteiro.
Vocês se lembram aí que essas anteriores, cada uma delas tinha o quê? 16 questões, checando 8 habilidades. Nessa nova prova, nós temos 26 questões. Eu não analisei a prova, mas pode ser que sejam 13 habilidades serem verificadas. Em cima do resultado dessa prova, o Estado se propõe a fazer um plano para trabalharmos no ano que vem. Essa é a ideia. Então, vocês têm aí até o dia 14, segunda-feira, para poder estar fazendo essa prova. Talvez seja esticado esse prazo, né? Mas, por enquanto, dia 14. Solicitem aí para os representantes da classe o quê? O PDF dessas provas. Aí vocês podem fazer. O que acontece? Vocês fazem a prova, batem uma foto e mandam lá para mim. Escrevem aí, por favor, SHIZUO 2014.add8@gmail.com. Vocês vão mandar para o meu e-mail a foto da prova de português e a foto da prova de matemática. E a gente vai alimentar o sistema com isso. Essa prova final, todo mundo vai fazer, tirando a fotografia e enviando para nós. Se tem dificuldade tecnológica, o que vocês fazem? Passam na escola, retira a prova física, depois pede um celular emprestado e manda essas fotos aí para o nosso e-mail, por favor. Então é isso. Semana que vem, última aula, dia 11 de dezembro, e a gente, na semana que vem, trabalha as questões aí 9 e 10. Não vamos concluir a AP do segundo bimestre, mas acho que a gente fez aí um bom trabalho. Lembrem-se aí que para a nota de matemática do quarto bimestre, vocês têm a AP do terceiro que vai ser considerada, depois exercícios que vão ser considerados, essa participação aqui será considerada também, e o caderno do aluno. Fazer as atividades do caderno de aluno de matemática e entregar no e-mail da professora, do professor. É isso, gente. Então, vamos lá. Boa semana. Ok, isso. Então, bom final de semana, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana. Tchau, professor. Legal. Então, repetindo. Bom final de dia para vocês, bom final de semana, boa semana. Até semana que vem. Obrigado, gente.